Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de função. Hoje vai ser uma aula bem tranquila, que ela vai ser uma continuação da aula anterior, tudo bem? Nós vamos falar novamente sobre domínio, aí eu vou estar falando um pouquinho de contradomínio e imagem. Para começar, eu vou colocar a definição para vocês, tá, gente? E aí, coloquei um exemplo aqui para a gente poder acompanhar ele, tá bom? Então, olha só, o que é o domínio? O domínio são os elementos do primeiro conjunto que estão se relacionando com os elementos do segundo conjunto. Então, o que é o domínio, pessoal? Ó, aqui eu tenho dois conjuntos. Eu tenho esse primeiro conjunto e este segundo conjunto. Este primeiro conjunto tem 3 elementos. Este segundo conjunto tem 5 elementos, tudo bem? É igual a gente estava trabalhando antes, conjunto, elemento. O que ele está falando? Que o domínio, quem que é o domínio? São os elementos do primeiro conjunto. Opa, então são os elementos deste primeiro conjunto. Mas são todos os elementos? Vamos ver. São todos os elementos do primeiro conjunto que estão se relacionando com os elementos do segundo conjunto. Ó. Este número aqui, ó, 1, ele está se relacionando? Ele está, então ele faz parte do domínio. Ó, domínio. Esse 2 está se relacionando? Está, então ele faz parte do domínio. O 3 está se relacionando? Está, então ele também faz parte do domínio. Pessoal, a nomenclatura, a representação de domínio é assim, ó, D de F, o domínio da função F, tá? Que aqui, ó, o que é uma função mesmo, gente? É quando eu tenho uma coisa em função da outra, tudo bem? Então, isso sempre vai acontecer quando eu tiver dois conjuntos, eu vou estar relacionando ele. Então, está dizendo, esta função está se relacionando com essa através de uma função, tá? Eles estão se relacionando de acordo com uma regra, tá? Que eu não representei ela aqui, tudo bem? Então, olha só, qual que é o domínio? São todos os elementos deste primeiro conjunto que está sendo relacionado, que estão se relacionando. O 1, 2 e o 3 estão se relacionando. Então, ó, domínio da função f é o 1, o 2 e o 3. Tudo bem? Vamos lá. Contradomínio. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, ó. O que é o contradomínio? São todos os elementos do segundo conjunto que estão à disposição para serem ou não relacionados. Então, vamos lá, respondam vocês. Pronto? Dá um pause aí, respondam e agora vamos ver. Então, o que é o contradomínio? São todos os elementos que estão aqui no segundo conjunto que eles estão à disposição para serem ou não relacionados. Vamos ver. O 2, ele está se relacionando? Está. Então, ele faz parte do contradomínio? Faz. O 4 está se relacionando? Está. Ele faz parte do contradomínio? Faz. O 6 está se relacionando? Também está. Então, ele faz parte do contradomínio? Faz. O 8 está se relacionando? Não. Mas ele faz parte do contradomínio? Faz por quê? Porque ele está à disposição, ó. Ele está à disposição aqui para ser relacionado. Se eu tivesse um outro número, eu poderia relacionar com ele. Tudo bem? O 9 faz parte do contradomínio? Sim, porque ele está à disposição. Tudo bem? Ó, olha aqui a nomenclatura CD, ó, contradomínio de F. Contradomínio de F vai ser todos os elementos do segundo conjunto que estão aqui, ó, que está se relacionando ou não, tá bom? Ó, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 9. Beleza, pessoal? E a imagem? São os elementos do segundo conjunto que estão sendo relacionados. Então, pausa aí, responde e verifica se está certo aqui depois com a minha resposta. Então, vamos lá? Ó. Quais são os elementos, qual que é o conjunto, né? Imagem. Qual é o conjunto formado pelo conjunto imagem? Quais são os elementos desse conjunto? São os elementos que estão aqui nesse segundo conjunto e que está sendo relacionado, ó. O 2 está relacionando o 4 e o 6, ó. Então, esse aqui é a imagem. O 8 e o 9 vai participar do conjunto imagem? Não. A imagem, só os que estão se relacionando. Olha só. A representação IM, o M minúsculo, tá, gente? De F, ó. A imagem da função F é o 2, o 4 e o 6. Então, olha só, pessoal. É extremamente importante que a gente saiba identificar o domínio e a imagem de uma função, tá? O domínio
sempre corresponde ao primeiro conjunto. E a imagem sempre ao segundo conjunto que está sendo relacionado. Porque o contradomínio a gente não vai falar tanto? Porque o contradomínio vai ser o segundo conjunto inteiro, tá? Então não precisa, nós vamos estar especificando bem ele, tá? Então olha só, o domínio são todos os elementos do primeiro conjunto que estão se relacionando. A contradomínio é todo o conjunto, o segundo conjunto. E a imagem pensa assim, como se fosse o reflexo, ó. O 2, ele tá sendo reflexo de alguém? Tá. O 4, ele é a imagem, ó. Reflexo, olha. É o reflexo do 4. O 8, ele é a imagem de alguém? Ele é o reflexo de alguém? Não, né? Então, por isso que é só o 2, 4, 6. Tudo bem, pessoal? Então, só para concluir a última aula, né? Então, isso é domínio, o contradomínio e a imagem. Tudo bem? Agora vamos lá ver um tipo específico de função, que é a função afim, que ela é conhecida como função afim ou função do primeiro grau, ou também função polinomial do primeiro grau, tá? Normalmente vai falar mais função afim e função do primeiro grau. Então, olha só, vamos para a parte chata primeiro, a parte teórica, tá? Então, primeiro, o que é uma função afim? Qual a definição? A função afim, ela é qualquer função f de R em R. Ô, professora, peraí, o que é isso aqui? O que é? Ó, ele é uma função f, que ela vai de R em R. O que é isso daqui? Pessoal, esse daqui sempre corresponde ao primeiro conjunto, e esse aqui sempre ao segundo conjunto. Então, o que ele está falando? Esse primeiro conjunto, ele é chamado do quê? Quais são os elementos dele? Corresponde aos elementos do domínio. Então, ele está falando que o domínio faz parte do conjunto dos reais e o contradomínio também faz parte do conjunto dos reais, tá bom? Dada por uma lei de formação. Opa, comeu aqui, né? Então, olha só. Então, ó, ela é dada por essa lei aqui, ó. É uma função f de x, ela é igual a x mais b. Isso aqui é uma função afim ou uma função do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque, como não tem nada aqui, gente, é como se tivesse 1, tá? É como se tivesse 1, não. O 1 está aqui, só que a gente não precisa colocar, tá bom? Então, é uma função do primeiro grau ou função afim. Esses termos aqui, o a e o b, são chamados de coeficientes, tá? O a é meu coeficiente dependente, ou meu termo dependente, e o b é meu coeficiente independente, ou termo independente. Que ele tá sozinho, tá? Independente, ele não depende de ninguém. Agora, o a, ele depende do x, do valor do x, tudo bem? Agora, olha só. O a e o b, ele pode assumir qualquer valor? Tô falando aqui, ó, o a, esse coeficiente a aqui, ó, eu não coloquei o vezes aqui, tá, gente? É multiplicação. Quando não tem nada é porque tá multiplicando, tá bom? Então, ó, eu tô falando que o a pertence aos reais com asterisco. E o B pertence ao conjunto dos reais. O que é esse A com asterisco? Ó, deixei a observação aqui. São todos os reais, exceto o zero, ô professor. Então, são todos os reais, exceto o zero. Então, não são todos os reais. Não é todos os reais. Nós vamos tirar, ó. Sempre que eu tiver esse asterisco, é porque eu estou tirando o zero. Tudo bem? Então, ó, aí a gente fala dessa forma mesmo. Sou escrito, por exemplo, é todo o real, exceto o valor zero. Então, não é todo, né? Não vai ter o zero. E por que que o termo A, coeficiente A, não pode ser zero? Ó, porque coloca zero aqui no lugar do A. Se ficar 0 vezes x, quanto que é 0 vezes x, gente? 0 vezes qualquer coisa vai dar sempre 0. Aí vai ficar 0 mais b, vai dar b. Então, isso aqui vai ficar uma constante, não vai ser uma função do primeiro grau, tá bom? Então, esse termo A aqui não pode ser 0. O x pode ser 0? Pode. O A não pode, o x pode. Tudo bem? O termo que acompanha o x nunca vai poder ser 0. Tudo bem, gente? Olha só, vamos a alguns exemplos. Ó, tem a função f de x, que ela é 7x mais 3. Ixi, duplicou ela aqui, né? Ó, 7x mais 3. Quem que é o coeficiente A? O coeficiente A, quem acompanha o x. Quem está acompanhando o x aqui, ó? O 7. E o meu coeficiente B é o quem está sozinho, o termo independente, ó. É o 3. A é 7 e o B é 3. Nesse aqui, ó. Quem que é o termo A? Quem que é o coeficiente A? Isso, muito bem. Muito bem não, né? Aqui vocês erram sempre.
Todo mundo vai falar, todo mundo não, né? A maioria vai falar, é 6, professora. Não é 6, é menos 6. O sinal acompanha. Então, quem é o termo que está acompanhando o x? Quem que é o coeficiente A? É menos 6. Pessoal, cuidado aqui, você não vai colocar menos 6x, tá? Você nunca vai colocar menos 6x. O A é quem está junto com o x. O x não vai acompanhar aqui, tá? E o B é o valor que está sozinho, ó, 4. Tudo bem? Nesse exemplo aqui, ó, 9 mais x. Quem é o coeficiente A? A é o valor que está aqui, ó, acompanhando o x. Ah, professor, mas eu não estou vendo nenhum número. Quando não tem número, é zero? Não, ó, lembra que aqui nunca pode ser zero? Quando não tem número, ó, quanto x tá vendo aqui, gente? 1, né? Só não tem um x, então quer dizer que tem um aqui. Eu não preciso colocar, por isso que vocês não estão vendo ele, tá? Então, quem que é o valor do A? É 1. Quando não tem nada, é sempre 1, tá bom? O B. O valor do B é o termo que está sozinho, é o número que está sem o x, ó, é 9. Vocês estão vendo que não importa a ordem, não importa a ordem que eu colocar o A ou o B na minha função, vocês têm que saber que o A é sempre que acompanha o x e o B é sempre quem está sozinho, tá bom? Nesse último exemplo aqui, ó, 10x, minha f de x é 10x. Então, ó, quem que é o A? O A é quem está acompanhando o x. Então, qual é o número que está acompanhando o x? 10. Mais o B. Opa, mas cadê o B? Não tem B. Se não tem B, então o B vale 0. Tudo bem, pessoal? Então, ó, alguns cuidados você tem que ter aqui. O A é o termo que acompanha o x, não é com o x junto. Por exemplo, não é 7x, não é menos 6x, é só o 7, é só o menos 6. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Eu posso estar colocando fora de ordem, não preciso colocar sempre o termo com o x primeiro e o termo sozinho depois. Eu posso estar invertendo essa ordem, então você tem que saber que o A é sempre quem está com a letra. Tudo bem? Sempre quem está acompanhando a minha letra, tá? E o B é o valor que está sozinho, o número que está sozinho. Tudo bem? Agora vamos fixar mais um pouquinho a questão de valor numérico, olha só. Eu peguei duas funções. O f de x, que ele é formado por uma função afim, né? Porque, ó, eu tenho um termo A, que vale 5, e o termo B, que vale 3, ó, 5x mais 3. E eu dei uma outra função que eu chamei de g, só para não confundir com essa, tá, gente? Chamei ela de g de x, onde o valor do A é 2, ó, o A é quem acompanha o x, e o B é menos 1. Tudo bem? Então, ó, determine f de menos 1. Opa! Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Isso aqui é o valor de uma função, tá? O menos 1 está no lugar de quem? Está no lugar do x. Do x de qual função? Da função f, da função g? Da função f. Então, eu vou pegar e vou substituir, ó. Onde tiver x, eu vou colocar menos 1. Olha aqui, ó. F de menos 1. Então, ó, aqui estava x, coloquei menos 1. É igual 5 vezes x, tá, gente? Não precisa pôr a multiplicação, ó. Vezes o x. Mas quem que é x? É menos 1. X é menos 1. Eu coloquei entre parênteses, pessoal, porque ele é um número negativo, tá? Então, sempre que tiver número negativo, coloque entre parênteses, mantém em parênteses. Então, ó, ficou 5 vezes o x, que é 5 vezes menos 1, mais o 3. Ó, copiei aqui mais o 3, tá? E agora, vamos resolver essa conta. O que eu resolvo primeiro? Primeira multiplicação. 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 5, ó, copiei aqui, ó, o que eu não mexi. Mais 3, mais 3. Menos 5 com mais 3, ou 3, tira 5. Vai sobrar menos 2. Tudo bem? Olha lá, mais um exemplo. F de 0. O 0 está no lugar de quem? Do x. Do x da minha função? F. Então, onde tiver x, eu vou colocar 0. Olha só. F de x, ó, então vai ficar f de 0 é igual a 5 vezes o 0 mais 3. Agora é só fazer a conta, ó. Tá vendo que eu não precisei pôr parênteses? Porque não era negativo, tá? 5 vezes 0, 0 mais 3, ó. 0 mais 3, 3. Tudo bem, pessoal? Mais um exemplo, ó. G de 3. Opa, o 3 está no lugar de quem? Do x. Mas do x de qual função? Ó, da função g. Então, eu vou substituir nessa função de lá, ó.
tudo bem? Então, onde tiver x, eu vou colocar 3. Isso mesmo, ó. Então, vai ficar assim, ó. G de 3 é igual a 2 vezes o x, né? 2 vezes o 3, menos 1. Agora é só fazer a conta. 2 vezes 3, 6, menos 1. 6 tira 1, 5. Fácil, né, gente? É só treinar, tá? Não é difícil, ó. Mais uma situação, ó. G de 2. O 2 está no lugar do x. Então, vamos fazer essa conta, ó. Vou colocar o 2 no lugar do x, da função g, tá? Ó, aqui tá g, então lá na função g. Então, vai ficar, ó, g de 2 é igual a 2 vezes o 2, que eu tô colocando no lugar do x, menos 1. Resolve a primeira multiplicação, ó. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E vamos praticar, tudo bem? Até a próxima, pessoal!